Hoje eu vou apresentar para vocês um controle financeiro no qual você tem o controle de estoque, o fluxo de caixa e o contas a pagar e receber. Eles são integrados um ao outro e você pode utilizá-los de forma independente. Ou seja, eu posso usar só o fluxo de caixa se eu quiser, eu posso usar só o controle de estoque ou contas a pagar. Aí vai depender da tua necessidade, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o cadastro do plano de contas. No cadastro do plano de contas, aqui eu posso lançar tanto a despesa como uma conta de receita, né? E aqui eu posso informar se eu quero integrar ele no contas a pagar e a receber. Deixa eu cadastrar uma despesa aqui, por exemplo. Aqui eu vou colocar uma água. Eu quero integrar ela no contas a pagar e a receber. Vai abrir essa tela no qual eu vou informar o dia do vencimento. No caso, vamos imaginar que seja hoje, dia 13 de agosto. Se eu quiser lançar o valor, porque às vezes tem valor fixo e às vezes o valor é variável, né? Um valor estimado, mas vamos supor que seja uma média de R$ 213. Vou confirmar e ele importou para contas a pagar, água. Se eu vier aqui no contas a pagar, ele já passa para cá automaticamente. Vence hoje, já me dá o status, água 213, vencimento no dia 13. Se eu quiser alterar aqui, eu posso alterar se eu quiser. 14, por exemplo, ele já muda no prazo. Colocar dia 12, está vencido. E ele só vai dar pago quando eu lançar no fluxo de caixa. Então vamos vir aqui no fluxo de caixa. Aqui no fluxo de caixa eu vou lançar uma despesa, que no caso aqui é a água. Vou selecionar a água. Está vendo que aqui ó, ele já puxa automaticamente o valor. Eu vou informar a competência que se refere a essa água. Mês de julho. Esqueci de preencher a data aqui no caso, né? Dia 13 de agosto de 2024. Se eu quiser mudar esse valor, eu posso modificar, né? R$ 200. Se eu voltar lá no contas a pagar, vai dizer que está pago essa conta. Aqui no fluxo de caixa, eu posso importar a movimentação do estoque. Estoque está aqui, ó. No meu estoque, eu só vou lançar tudo que entra e sai com relação ao meu estoque, né? No qual já me dá o saldo do estoque, entrada, saída, valor unitário e valor de venda, né? No caso aqui, estou me imaginando que eu trabalho com bebidas em enlatados, né? Então, se eu voltar lá no fluxo de caixa, fiz aqueles lançamentos, aqui no fluxo ele vai importar tudo automático. Vou importar, ele faz a importação. Na importação, ele preenche automaticamente todas as entradas e saídas do estoque, né? No caso aqui nessas contas aqui, ó. Venda ao consumidor e compra de fornecedor. E, por último, eu tenho o dashboard. Esse dashboard eu tenho uma análise do fluxo de caixa e da movimentação do estoque. Se eu quiser analisar o cadastro do estoque, ele vai abrir uma outra tela e vai mostrar a análise do cadastro de estoque. E o fluxo de caixa e a movimentação do estoque, ele fica aqui, permanece, né? Se eu quiser vir aqui na movimentação do estoque, ele vai também abrir tudo que é referente à movimentação do estoque, cadastro, volume, valores, contas a pagar também tem um analítico, quantidade, valores, plano de contas ele também vai analisar. Plano de contas, aqui são dados quantitativos e tem o fluxo de caixa. Aqui é uma outra análise do fluxo de caixa. Aqui eu tenho receita, despesa e saldo acumulado com relação ao meu estoque. E aqui eu tenho a receber e a pagar com relação ao contas a pagar e a receber. Vamos voltar aqui no fluxo de caixa. Vamos imaginar que eu vou apagar essa conta aqui, ó, que se refere ao estoque, né? Eu vou excluir. E vou escolher essa conta. Agora
eu vou apertar importação, ele tem que jogar aqui para baixo, porque ele vai puxar lá do controle de estoque. Você está vendo que ele está fora, aparentemente está fora da ordem, mas na verdade ele está ordenando aqui pelas datas. Deixa eu acertar essa formatação. Formato de data personalizado, dia, mês e ano. Ele ordena, né? Ele classifica. Então, tá pelo dia 9, 12 e dia 13. Então, houve todas essas movimentações. E todos eles têm esse menu aqui de resumo, né, das telas, né, em cada um deles. Deixa eu voltar para a tela inicial. Então ele tem uma dinâmica bem estruturada, né? Um depende do outro. Se eu voltar lá, por exemplo, no plano de contas, se eu quiser aqui tirar essa água, eu não quero mais ela no contas a pagar. Então se eu voltar lá no contas a pagar, essa conta não vai ser mais controlada aqui, ó. Eu só vou ter a luz e a internet. E aqui eu tenho um filtro, né, de status. Se está pago, se venceu hoje, se está vencido. Posso filtrar aqui, né? Aqui só tem um tipo, né? Mas se tivesse os outros, ele habilitaria aqui. Essa é a dinâmica de um controle financeiro, né?